Bom, pessoal, como que chega o São Paulo e o Sport para o Cartola 2021? Quais são os principais jogadores em cada equipe e em quem você pode confiar no Cartola? Vamos lá. Vou começar analisando o São Paulo, tá, pessoal? Jogadores aqui do Tricolor, tirar os prováveis. Ó, vou analisar todos, tá? Começando pelo Luciano. Como que o Luciano chega, né? Ele que é o jogador mais caro do São Paulo aqui no Cartola. Bom, o Luciano tá ficando bem na média, tá? Nos últimos jogos. Não faz jogos bons, mas também não faz jogos ruins. Tá na média. Por enquanto, na Libertadores, o Luciano jogou 4 jogos, começando 3 como titular, e a média é de 61 minutos. Então, o Luciano não tá jogando o jogo inteiro e está saindo, ok? Inclusive teve um jogo na Libertadores que ele não jogou. Nos jogos que ele joga, a média é de 2 chutes por jogo, sendo um no gol. Já criou 4 grandes chances, então basicamente todo jogo aí ele cria uma grande chance. Não deu nenhuma assistência na Libertadores e também não fez nenhum gol. Esses aí são os números do Luciano na Libertadores. Números bem escondidos, né? Não tem nada de grande destaque aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de tempo aí pro Luciano. Eu acredito que, por exemplo, nesse primeiro jogo pode acontecer lei do ex, São Paulo em casa. Ele é um dos possíveis batedores de pênalti, né? Caso o Reinaldo não esteja, ele que bate. Eu ficaria de olho, ele não tá rendendo tanto assim como tava ano passado, tá? Ó, a média dele tá bem baixa mesmo. E eu acredito que tá muito caro. Então, por conta disso, agora não compensa. Eu acho que nos próximos jogos aí o Luciano deve desvalorizar. E aí, quando ele estiver custando umas 14, 12 cartoletas, aí sim compensa pensar em escalar ele. É um ótimo jogador. O São Paulo tá numa fase boa. E com isso o Luciano pode aproveitar e fazer gols, dar assistências. Mas hoje, pelos números, eu não confiaria. Ao longo do ano, com certeza, ele vai se recuperar. Se Deus quiser, e vai começar a fazer bastante pontos aqui no Cartola. Além dele, o Reinaldo, tá? Vamos ver o Reinaldo, que também é um grande destaque do tricolor. O Reinaldo é o 6º melhor jogador do São Paulo na temporada, em questão da Libertadores. É um jogador muito ofensivo, ele passa mais tempo no ataque do que na defesa. Até agora na Libertadores, ele jogou 3 jogos, os 3 como titular, e jogou os 90 minutos nos 3 jogos. Então é um cara que quando joga o jogo todo. Em 3 jogos ele já fez um gol, beleza? E deu uma assistência. Em média, ele dá um chute no jogo. E a maioria desses chutes estão sendo no gol. Então, todo jogo o Reinaldo dá pelo menos um chute, beleza? Em questão de assistências, todos os jogos ele dá pelo menos um passe importante. Essa é a média do Reinaldo. E olha que curioso, tá? Nos 3 jogos que o Reinaldo jogou na Libertadores, o São Paulo não sofreu gol. Foram 3 clean sheets, ok? Contra o Rentistas, contra o Racing 0-0 e contra o Sporting Cristal. São Paulo não sofreu gol nas 3 partidas em que o Reinaldo jogou pela Libertadores. Bons números, né? Ou seja, aqui no Cartola, provavelmente, na maioria dos jogos, pode manter saldo de gol. Além disso, é um cara que participa muito do ataque. Se tiver um pênalti, ele é o cara que vai bater, tá? Então ele tem um pênalti a seu favor. Alguns escanteios ele bate, falta. Então assim, o Reinaldo é o cara da bola parada do São Paulo. Jogos em casa, tem tudo para manter saldo de gol. E além disso, o Hernan Crespo joga com 3 zagueiros e os laterais apoiando. Então isso ajuda muito para o Reinaldo pontuar bastante na temporada. Então eu acho que está um pouquinho caro para essas primeiras rodadas, ainda mais porque vai ser um jogo difícil. Eu não escalaria, mas a partir da segunda, terceira rodada, acho que o Reinaldo é um jogador para sim estar no seu time conforme o São Paulo jogar no Brasileiro. Thiago Volpe, vamos ver que o Thiago Volpe também é um dos caras aqui que mais estão fazendo pontos no São Paulo. 7,15 é a média do Volpe. Vamos ver os números, tá? Ó, o Volpe jogou 4 jogos na Libertadores, os 4 como titular, jogou os 90 minutos. Em média, o Volpe faz 2 defesas por jogo. Em média, tá? Essa aqui tá sendo a média do Volpe, 2 defesas por jogo. Dos 4 jogos na Libertadores, em 3 ele não sofreu gols. Muito bom. Ó, 3 gols, 3 jogos não sofreu gols. Beleza? Então essa tá sendo a média do Volpe. Vamos pegar o Volpe, por exemplo, contra o Mirassol. Vamos puxar aqui contra o Mirassol, como é que foi? Isso aqui é dados da Libertadores. Contra o Mirassol, 2 defesas também e não sofreu gols. Então provavelmente aqui ele faria aí seus 7, 8 pontos. Contra o Santo André, vamos ver aqui. Thiago Volpe foi o craque do jogo, vamos ver? 8 defesas do Thiago Volpe e não sofreu gols. Então aqui
14, 15 pontos do Thiago Volpi. Mitada. Mais um jogo, São Paulo e Sporting Cristal. Vamos ver que o Volpi não sofreu gols, mais 5 e 2 defesas, ou seja, 7, 8 pontos também aqui contra o Sporting Cristal. Contra o Rentistas, vamos ver o Volpi, uma defesa e não sofreu gol, 5, 6 pontos, então tá com uma média muito alta. Vamos pegar um jogo aqui que ele sofreu gol, contra, por exemplo, o Corinthians. Sofreu 2 gols, fez 2 defesas, então 0 pontos pro Volpi aqui, não negativou, mesmo sofrendo 2 gols. Contra a Ferroviária, tomou 2 gols também, fez uma defesa, então aqui ele negativou, menos 1. Porém, na maioria dos jogos, ó, por exemplo, aqui contra o Racing, foi o craque do jogo, Thiago Volpi, 4 defesas e não sofreu gol, 9 pontos. Então é isso, pessoal, o Thiago Volpi é um destaque, principalmente em jogos difíceis, onde ele consegue manter saldo de gol. Jogo contra o Fluminense, se o São Paulo não toma gol, pode esperar que o Volpi vai passar dos 10 pontos. Beleza? Então é isso. Eu acredito que não tá tão caro, tá na média. Provavelmente ele vai desvalorizar um pouquinho nessa primeira rodada, mas no ano vai ser um ótimo goleiro. Muito seguro. O São Paulo não vem sofrendo tantos gols assim. O São Paulo até agora na Libertadores só sofreu um gol, que foi contra o Racing, tá? E com um time misto. Então a defesa do São Paulo realmente tá muito boa. E aqui, ó, no jogo ele fez uma defesa também. Então todos os jogos o Volpi faz pelo menos uma defesa. E eu acredito que para essa temporada, ao longo do tempo, vai ser um ótimo goleiro, principalmente em jogos que ele deve manter saldo de gol. Daniel Alves, eu acho que é um ótimo jogador pro São Paulo, tá jogando demais. Se a gente puxar aqui nas informações, ele é o 4º melhor jogador do São Paulo, tá se destacando bastante, muito ofensivo. Como eu falei, os 2 laterais do São Paulo estão apoiando muito. Em 4 jogos, ele jogou 3 como titular e a média é de 67 minutos por jogo, tá? Então, pela média, o Daniel Alves não é o jogador que tá terminando os jogos. Ele joga ali primeiro tempo, metade do segundo e sai, ok? Na Libertadores ainda não fez gol, mas ele tem uma média de uma finalização por jogo. Já deu uma assistência, já criou uma grande chance e por média ele dá 2 passes importantes por partida, ou seja, 2 passes que pode virar assistências. Tem uma média de quase 2 desarmes por jogo e é isso. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o jogo do Daniel Alves contra o Palmeiras. Vamos ver. Foi o craque do jogo, Daniel Alves. Fez uma assistência, não sofreu gols, 4 passes importantes, 2 chutes para fora. Nesse jogo aqui contra o Palmeiras, o Daniel deve ter feito aí uns 12 pontos no Cartola. E olha que as pontuações do Daniel realmente estão muito boas, ó, 7,5, 7,4, 8, 7, 8, 7, 8. Olha aqui contra o Santo André, 8,7. Vamos ver o que ele fez nesse jogo. Daniel Alves, bem ofensivo, deu uma assistência, não sofreu gols, manteve saldo de gol, sofreu 3 faltas e ainda deu 3 desarmes. Aqui ele faria, então, mais ou menos aí uns 15 pontos também. Foi muito bem o Daniel Alves nesse jogo. Realmente o Daniel tá indo muito bem. Nos 2 últimos jogos ele acabou entrando com pouco tempo, né? Por exemplo, nesse jogo aqui contra o Racing, ele jogou, mas saiu. Jogou 60 minutos e saiu. Então não deu tempo dele jogar tanto assim. E também nesse outro jogo agora contra o Racing, ele entrou no segundo tempo aos 60 e poucos minutos, tá? Então, esses 2 jogos aqui que ele ainda foi até bem, né? Quase tirou 7 nos 2. Jogou aqui cerca de 30 minutos. E no primeiro jogo jogou aí 60 minutos, mais ou menos, ok? Então, é isso. Quando o Daniel tá jogando o jogo inteiro, olha aqui a pontuação que ele vem fazendo, né? Isso não é de agora. Se a gente puxar mais atrás, ó, continua, na maioria dos jogos, passando dos 7 pontos. Então, no Cartola, isso significa que na maioria dos jogos, se o São Paulo não sofrer gols, o Daniel vai passar aí de 8, 10 pontos. Ótimo jogador também. Hernan Crespo, muito bom jogador pra gente ficar de olho. Benítez vem muito bem. Se a gente puxar aqui também, é um dos jogadores que tá com a melhor média do São Paulo, ó, 7,27. Tá muito bem o Benítez, ó. Muito bem mesmo. Já fez gols aí na Libertadores. No Paulista vem se destacando. Acho que também é uma grande opção pro Cartola. O Orejuela também é um ótimo lateral. Deve jogar alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro, tá? Então, para mim também é um destaque para ficar de olho. Na zaga, eu quero destacar os 3 zagueiros, mas principalmente o Miranda, que é o mais barato e, na minha opinião, o melhor. O Arboleda tá até com uma nota melhor do que o Miranda. A gente vai ver isso aqui agora, o porquê. Mas, vamos ver, ó, Arboleda e Miranda. Vamos comparar os 2. Vamos lá. Miranda jogou 3 jogos e começou 2 como titular, com uma média de 64 minutos. Arboleda jogou todos os jogos como titular, jogando quase o jogo inteiro. O Arboleda joga mais. Vamos ver a média aqui agora. Vamos lá. Gols. Nenhum dos 2 fez gols ainda pela Libertadores. Chutes por jogo. Aqui é o Miranda. Ele dá uma média de
0,3 chutes por jogo. Arboleda dá uma média de 0. Então, Miranda mais ofensivo. Assistências, vamos ver aqui. O Miranda não criou nenhuma chance, nem o Arboleda. O Miranda dá mais passes importantes e acerta mais os passes. Então, o Miranda tem mais chance de dar assistência e mais chance de fazer gols, ok? E agora a questão de defesa, vamos ver. O Arboleda primeiro, ó. O Arboleda tem uma média de 2 interceptações por jogo, enquanto o Miranda de 1. O Arboleda tem uma média de quase 3 desarmes por jogo, enquanto o Miranda tem de 2. E o Arboleda também tá muito bem, ó, clareando a jogada. A média aqui de defesa do Arboleda é o dobro da defesa do Miranda. E o Miranda, no ataque e assistências, é o dobro do Arboleda. Então, assim, pessoal, são os dois destaques do São Paulo. Bruno Alves, pelo que a gente tá vendo aqui, não tá tendo umas notas tão boas assim. Realmente, os dois destaques estão sendo Arboleda e Miranda. O Arboleda mais defensivo, desarmando mais, dando mais interceptações. E o Miranda mais ofensivo, com chance de fazer gols, assistência, já fez gols aí, por exemplo, até contra o Corinthians. Então, são os dois zagueiros aí que eu queria destacar. Bruno Alves também, para mim, é um ótimo zagueiro, mas, analisando os números, Arboleda e Miranda estão indo melhores. Principalmente o Miranda eu apostaria, porque ele é mais ofensivo e vai que ele faz um gol de cabeça, dá uma assistência igual ele já deu no Campeonato Paulista. Eu preferia o Miranda por ser mais ofensivo. Temos o Pablo custando 7 cartoletas, bem baratinho, que deve se destacar bastante nesse ano. Além dele, Galeano custando 3 cartoletas, vem entrando, tá? Não tá aqui entre os melhores, mas vem entrando bem o Galeano, bem rápido o jogador. A gente tem o Igor Gomes também, Wellington e Rodrigo Nestor. Esses aqui são os 10 melhores jogadores do São Paulo, com o Luan sendo o melhor. Aqui no Cartola o Luan tá provável, custando 7 cartoletas. Puxando os números do Luan, vamos ver. Olha só, o Luan tá jogando quase todos os jogos, o jogo inteiro. Já fez um gol nessa Libertadores, não chuta tanto, uma média de 1 chute por jogo. Já deu uma assistência também, já criou uma grande chance e a média dele é de 1 passe importante por jogo. Questão de defesa, o Luan tem uma média bem baixa de interceptação, porém de desarmes, uma média de 3 desarmes por jogo, ok? Uma média bem legal, ó, de clareada de jogada também. Então, teoricamente, ele está sendo um volante bem ofensivo, já participou de 2 gols em 3 jogos, muito bom. Uma média de 3, 4 desarmes por jogo. Então, vamos supor que ele deu uma assistência e faz 3, 4 desarmes, 9 pontos, tá? Então, muito bom, ok? Acho que o Luan, como a gente viu, tá sendo um cara que tá mitando demais, fazendo bastante, ó, junto com a Arboleda, né? São os dois melhores, mas eu acredito que pro Cartola a gente tem que analisar como que o Luan vai comportar. Ele é um ótimo jogador, só que no Cartola ele não consegue mitar. Vamos ver esse ano como é que vai ser, se ele vai reverter isso, vai desarmar mais. Ele nunca foi um jogador de Cartola, mas fica aí a observação nele também, ok? Agora vamos para o esporte. Para finalizar, né? Olha que legal, a gente já analisou todos os times, agora a gente chega no esporte para fechar com chave de ouro as nossas análises. Vamos lá. Começando aqui então com o esporte. Pelo que parece, o Luan Poli é o grande destaque desse time do esporte. Goleirão, custando 6 cartoletas, não está provável na primeira rodada. O goleiro provável é o Maílson, beleza? Para essa primeira rodada. Mas parece que o Luan Poli está indo muito bem. Vamos ver nos últimos jogos. O esporte está com uma sequência muito grande de vitórias, ó. Vitórias. A última vez que perdeu foi no comecinho de abril para o Ceará. Depois de lá, se consertou. Vamos pegar esses últimos jogos, vamos ver. Gol do Everaldo, beleza? Maílson vem jogando mesmo nos jogos, ó. Maílson de novo. Maidana, galera, vamos lá, vamos destacar então. Começando aqui pelo Maidana, ótimo zagueiro. Jogos que o Sport jogar em casa, eu acho que é muito favorito, ó. Jogou em casa, manteve saldo de gol, manteve saldo de gol, manteve saldo de gol, tá? A maioria que joga em casa, o Sport consegue manter o saldo de gol, ok? Então, jogos que o Sport jogar em casa, acho que o Maidana vai ser muito bom. Custa 7 cartoletas, é batedor de pênalti. Olha só, mais uma informação importante. Bate pênaltis, inclusive, que fez o gol do Sport da vitória foi o Maidana de pênalti. Então, se tiver qualquer pênalti, ele vai bater. Jogos com chances de pênalti alta, põe o Maidana que ele resolve. É um ótimo batedor de pênalti, desarma bastante, tá? Então, eu acredito também ser um bom jogador. Se a gente for puxar aqui, por exemplo, os números dele, ó, ele tinha uma média de 2, 3 desarmes por jogo, ok? Então, acho que se fizer um gol de pênalti, se ele manter saldo de gol, fizer 2, 3 pontos ali de desarmes, é um cara que vai mitar, né? Então, acho que também dá para ficar no nosso radar. Além dele, Patrick é um lateral bem ofensivo, acho que vale a pena também. Na maioria dos jogos, ó, vamos ver como é que ele tá jogando ultimamente. Tá jogando de lateral,
porém, teve jogos ano passado que ele jogou na ponta, ok? Então, eu acho que é um lateral muito bom, tá? Experiente. Dependendo se ele jogar de ponta, principalmente, vale a pena. Thiago Neves, esse aqui é muito bom, é ídolo, né? Vamos ver aqui os números do Thiago, por exemplo. Ó, bem ofensivo o Thiago. É o cara que tá provavelmente batendo os escanteios, ó, como a gente pode ver no mapa de calor aqui. Ele tem uma média de dar 2 finalizações por jogo. Uma média bem alta mesmo. Então, acho que o Thiago Neves aí tem tudo para dar assistências, fazer gols. Deve ser o grande cara do Sport nessa temporada, junto com Maidana, acho que vão ser os dois destaques. Maidana também chega na área de cabeça e acredito que vão ser os dois destaques aqui do Sport para 2021. O Luan Poli também, na minha opinião, é um ótimo goleiro, ou se não, o Maílson, vamos ver quem vai jogar, mas os dois são bons, e principalmente porque o Sport nessa temporada deve ser bem exigido, tá? Então tudo indica que como os dois vão ser bem exigidos, os dois vão trabalhar bastante. Temos aqui também o Sander, que é um mito na roubada de bola, vale a pena ficar de olho. Neilton, para contra-ataque, quem sabe ele não acerta uns contra-ataques bons aí e consiga assistências e gols, tá? Sabino, ótimo zagueiro, outro batedor de pênalti, tá? Maidana é muito bom, mas o Sabino também é bom, pode ser que durante a temporada ele consiga uma vaguinha nesse time aqui e junto com o Maidana forme aí uma dupla de zagueiros ofensivos, ok? Temos também aqui Everaldo, que inclusive fez o gol aqui do Sport no último jogo, tá? Ó, gols do Everaldo, também pode ser uma grande opção para a temporada, um jogador experiente, rápido, vale a pena. O Toró também, muito rápido, beleza? Acho que também dá para agregar muito nesse time aqui do Sport. E o Trellis tá vencendo titular, para mim é um camisa 9 clássico, joga demais e acredito que se ele tiver um ritmo de jogo grande, deve se destacar bastante no Sport. O Maílson custando 3 cartoletas, muito bom. É isso, pessoal. Acho que o time do Sport é bem barato, mais caro mesmo é o Thiago Neves. Se eu pudesse destacar alguns jogadores, seria o Thiago, Maidana, o Patrick, caso jogue de ponta, tá? Mas também os dois goleiros, tá? Os dois laterais, os dois zagueiros, né? O Maidana e o Sabino, eu indico também o Sabino. Os dois zagueiros, os dois laterais, os goleiros e o Thiago Neves. São esses aí que eu queria indicar. Ah, e também tem Trellis, ok? Centroavante muito bom. Bons jogadores. O Sport tem um time aí muito bom. Eu acredito que o Sport briga por meio de tabela. Com esse elenco aqui, se realmente encaixar, é um time para brigar aí por Sul-Americana, tá? E vamos falar do São Paulo, que eu não tinha falado, né? O time do São Paulo, na minha opinião, ele briga por título, ok? G4 é a projeção do São Paulo. Pode ser que as outras competições acabem atrapalhando um pouco o tricolor. O São Paulo tem aí Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Mas eu acredito que o São Paulo vai brigar também. Ó, pessoal, eu vou montar a minha classificação aqui por cima, tá? Só para vocês verem o que eu imagino dessa temporada aqui. Flamengo, para mim, vai ser o campeão. Acho que o Flamengo vai acabar brigando por título e sendo campeão. Palmeiras, eu imagino o Palmeiras brigando por título também. Acredito que vai terminar ali mais ou menos em terceiro, segundo, depende muito de como vai ser o ano, mas briga por título. Corinthians, meio de tabela, 10º colocado. Atlético Goianiense, 12º mais ou menos. São Paulo, eu acho que São Paulo fica em terceiro ou segundo nessa temporada. Depende, né? Os três vão brigar bastante. Acho que São Paulo fica ali no G4. Fluminense briga por G6, tá? Galo briga por título. Na minha opinião, fica em quarto colocado, mas vai brigar por título. Fortaleza, em torno ali de 11º, 12º também. O Inter eu acredito que vai brigar por G4 ou G6, então eu vou colocar o Inter em quinto. Sport é um time para brigar ali por Sul-Americana, então acho que vai ficar ali em 13º, 14º. Vozão, ótimo time, acho que fica ali em 9º ou 8º colocado. Grêmio, 6º ou 7º, acho que os dois times vão brigar por essas últimas vagas na Libertadores, ok? Bahia, acho que o Bahia também briga ali por meio de tabela, 13º, 14º. Santos, também imagino meio de tabela, 13º ou 14º. Chapecoense, pessoal, Chapecoense, infelizmente eu acho que vai brigar para permanecer na Série A. Acho que deve ficar ali em 15º, 16º, difícil. Mesmo cenário para o América Mineiro, Cuiabá e Juventude. Com todo respeito aos 4 times, mas eu acho que são os 4 que vão brigar para continuar na Série A. Outros times que eu observo que podem também brigar por isso seria o Atlético Goianiense. Analisando assim, hoje, eu acho que o Atlético Goianiense pode ligar o alerta para ficar com cuidado com o rebaixamento.
Corinthians, se não se acertar também, briga também. Vai ser difícil a vida do Corinthians esse ano. Tem que adaptar, tem que mudar logo, porque senão vai sofrer. O Santos, eu acho que tá com uma dificuldade grande, o Santos, mas eu acredito que com o Diniz agora já tá tentando mudar, então acho que o Santos vai ficar ali em 14º, 15º na temporada. O Bragantino vem bem, acho que o Bragantino deve brigar aí por G10 também, meio de tabela. Atlético Paranaense, cara, eu acho que o Atlético fica ali em 12º, 13º. E é isso. Na minha opinião, esses aí é a tabela, ok? Hoje, faltando aí alguns dias pro Cartola começar, é claro que tudo pode mudar. Às vezes o São Paulo briga para não cair e o Corinthians briga por título. Futebol brasileiro é isso, né, pessoal? Mas hoje, na minha visão, é isso. Eu quero saber a sua classificação também. Comenta aqui embaixo no vídeo o que você acha, qual que vai ser a classificação geral, quem vai ser campeão, quem vai brigar por rebaixamento. Comenta aqui, beleza? A gente já analisou todos os times, a maioria dos jogadores, né? Que legal, muito feliz em ter concluído tudo isso. Analisamos os novos jogadores, analisamos também todos os jogadores principais de cada equipe, analisamos a fase, analisamos tudo, né? Muito top. E a partir de agora a gente se sente muito mais preparado para o Cartola. Por exemplo, a gente pode ver o Marinho e lembrar que a gente já analisou ele. Gabigol, Nacho, Everton, pô, todo mundo a gente analisou. Então agora a gente sabe exatamente quem escalar ou deixar de escalar. Ah, o Mozart, a gente já analisou. Ah, e o Gabigol? Todos. A gente passou aqui por cima, tá? Então, realmente, gostei bastante de fazer isso com vocês. Uma análise bem completa. Espero que vocês tenham gostado. Assistam tudo, tá? Que nos próximos dias vou tirar tudo isso do ar, beleza? Deixa o like aí, comenta o que você achou dessas análises e bora mitar. Tamo junto e é só o começo, tem muito mais vindo por aí. Tamo junto.